Fica comigo aqui se você quer saber se o médico consegue viver de renda, se dá para de fato o médico, a médica aprender e chegar nesse objetivo que é conseguir manter o padrão de vida, estilo de vida, as coisas que quer e gosta, apenas com renda passiva. Mas antes disso, saber de algumas coisas, né? Você precisa estar presente para algumas coisas, as quais vão fazer parte desse processo, que é um processo que não é de uma hora para outra, obviamente. Mas só para quem está curioso, é óbvio que dá para qualquer médico viver de renda. Não é algo distante da realidade da maior parte das pessoas que possui uma educação financeira e comprometimento mês a mês, comprometimento semana a semana com seus investimentos, com o seu estilo de vida e com as suas metas, tá? A gente aprende aqui nas finanças que a consistência, que os bons hábitos, que saber gastar, tudo isso é muito importante para você atingir determinado patamar. Não é para qualquer um, de fato, mas qualquer pessoa que quiser e tiver o drive em busca disso, vai conseguir. E aí, Fabrício, você pode estar se perguntando, Fabrício, mas como assim qualquer um consegue? Qualquer um que eu digo? Porque eu costumo conversar com médicos. Se você reparar bem, toda a minha linguagem aqui nas redes sociais, ela tem um direcionamento último, que são colegas médicos. Não é o padeiro, não é o pessoal, às vezes, do salário mínimo, né? As outras pessoas da área da saúde. E, Fabrício, mas você está sendo preconceituoso, você está separando as pessoas. Não, é porque, o que acontece? Eu quero ter uma melhor linguagem de comunicação. Muitas vezes eu vou usar alguns exemplos da medicina, da própria medicina. E tudo bem, as outras pessoas podem consumir, podem entender o conteúdo. Mas outra coisa também, ainda no Brasil, que é uma realidade, é que o médico consegue ganhar bem, se o médico trabalha, obviamente, né? E dito isso, eu não posso chegar numa pessoa que não consegue mal pagar as contas e falar, não, vamos investir, porque investir é o canal, investir é a glória, né? Aí a pessoa vira pra minha cara e fala, tá, Fabrício, mas eu não tô conseguindo nem pagar a comida direito, nem a conta de casa. E eu vou investir, né? Então, é por isso que a minha comunicação, é por isso que o meu público, entre aspas, acaba sendo médicos. Pela similaridade, pela linguagem, pelos exemplos que eu dou e pela renda, ok? Como eu disse, eu não posso querer que uma pessoa que não tenha renda o suficiente para investir invista. Eu vou estar sendo paradoxal, contra-intuitivo, vou estar sendo a antítese daquilo que eu ensino, tá certo? Então, por isso que eu falo para os médicos. Então, dá para o médico viver de renda? Dá sim, gente, dá sim. A questão é como você vai fazer para atingir esse patamar, para chegar lá. Qual que é o ponto, quais são as ferramentas necessárias para que você possa chegar no ponto que você simplesmente gaste aquilo que pinga na sua conta, né? Que, digamos, vai ser um pingo bem gordo, né? E tem um passo a passo até lá. Mas antes disso, eu preciso diferenciar o que é viver de renda e o que não é viver de renda. Para você entender melhor. Viver de renda, quando eu falo, é você conseguir pagar as suas contas, os seus, entre aspas, luxos e lazer com a renda passiva. O que é renda passiva? É um dinheiro advindo de investimentos que cai na sua conta da corretora, na sua conta do banco. Ok? E aí você conseguindo cobrir, englobar tudo aquilo que você gasta mensalmente, rotineiramente, você vive de renda. Enquanto você não chega nesse patamar, você não vive de renda, tá certo? E só para ter essa diferenciação de uma forma melhor e mais clara, empreender não é viver de renda, trabalhar não é viver de renda. Então, às vezes a pessoa fala, não, porque eu não trabalho mais como médico, agora eu abri umas franquias aqui e estou ganhando muito dinheiro. Tá, você está trabalhando, você só mudou a sua fonte. Antes a sua fonte primária de renda era a medicina, agora são as franquias. Entendeu? Então empreender é ótimo, é excelente. Inclusive a gente vai comentar mais pra frente que é um fator que influencia muito os ganhos que você tem e como você aumenta esses ganhos. Entendeu? Então não, empreender, trabalhar, nada disso é viver de renda. É óbvio que você gera uma renda, tá? Mas no conceito último daquilo que eu tô falando aqui é renda passiva. Tá? Então que isso tenha ficado bem claro. Viver de renda, quando eu falo de renda passiva, renda gerada dos seus investimentos, se cai direto na sua conta, que não, em tese não tem aquela questão de intermediário, funcionário, imposto, aquilo. Não, é um dinheirinho limpo ali que você usa. Ok? E no método que eu ensino, esse dinheiro ele tem que ser reinvestido. Você não pode chegar no ponto de
gastá-lo antes de ter um bolo suficientemente grande. É como se você quisesse que o bolo crescesse, mas antes você já está comendo a farinha, o leite. Não vai funcionar, não vai dar liga na massa. Você não vai ter um bom bolo, tá certo? E o melhor caminho? Qual que é o melhor caminho? É óbvio que o melhor caminho para você viver de renda da forma mais rápida possível é aumentar os seus ganhos, tá certo? E como aumento os meus ganhos? Como médico, obviamente, se especializando, buscando ganhar mais, saindo de empregos que te prendem no sentido de, você chegou num teto, não tem mais para onde ir. A não ser que te pague muito bem, que você chegou, sei lá, no supra-sumo do seu cargo, aí tudo bem. Mas eu vejo muita gente que fica amarrada a vínculos que não pagam bem, proporcionalmente falando, mas é aquela sensação de, se eu sair, Fabrício, eu vou perder, eu preciso muito, isso e aquilo. Isso, para mim, demonstra, em última instância, uma falta de educação financeira. Porque se a pessoa tá presa, se a pessoa não consegue se livrar de algo que a incomoda, de algo que a consome, de algo que não a remunera bem, por uma dependência, é porque ela não conseguiu, de um primeiro modo, fazer, sei lá, o mínimo, uma reserva de emergência. Entendeu? Então, você vai tendo essas clarezas geradas na sua mente, e aí você vai dando o próximo passo, tá? Você vai dando o próximo passo. Então, aumentar ganhos. Formas de aumentar ganhos, obviamente. Residência médica, pós-graduações, cursos livres que te aumentem as vagas de emprego. Networking. Por incrível que pareça, networking, muita gente não presta atenção nisso. Quando eu passo no lugar e faço contato com as pessoas, e sou amigável com as pessoas, crio vínculo com pessoas, elas podem me indicar, elas podem me abrir uma oportunidade de negócio, eu posso ser inserido. Às vezes, quando for precisar de algum médico, eu vou ser o primeiro a ser chamado para uma boa oportunidade, entendeu? Então, cuidado você aí que fica de cara amarrada, passa nos lugares, fala, aqui não quero mais. Não, mesmo que você não queira, trate as pessoas bem, ok? Procure formar vínculos, procure ser um médico, não só no assunto técnico, não só um bom médico, mas também uma boa pessoa, tá certo? Porque a partir desse momento, você vai criando uma rede, você vai criando uma teia de pessoas, as quais vão, de fato, também sustentar esse arcabouço financeiro, indiretamente, ok? Então isso é muito importante. E aí eu chego no ponto do empreender. Eu gosto muito desse assunto, né, que é empreender. Empreender não é investir no último sentido da palavra quando a gente fala em renda passiva. É óbvio, quando você empreende, você está investindo na sua vida, investindo nos seus negócios. E você tem duas opções. Você pode empreender dentro da medicina e fora da medicina, afinal você é médico, entendeu? E cabe a você escolher isso. Junto um capital, junto uma grana. Aí você pode abrir um negócio, abrir uma clínica, abrir um laboratório, abrir alguma coisa que te gere uma renda trabalhando, empreendendo. E é muito importante que você estude. Porque se você vai na emoção, aí você está sendo leigo. Aí você está pedindo para fracassar. Então, antes de fazer qualquer empreendimento, estuda. Vai atrás. Da mesma forma que você escolheu essa faculdade, eu espero, né? Você pesquisou antes. Você viu, como é ser médico? Qual é a remuneração do médico? Quais as funções do médico? O que eu posso fazer dentro da medicina? É a mesma coisa com o empreendimento. Se você quer um empreendimento para você investir um capital, para você ter uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda, abrir um negócio, você pesquisa. O que é uma clínica? Como funciona uma clínica? Quanto eu preciso? Eu posso começar alugando uma sala? Eu posso começar com quantos funcionários? Entendeu? E aí você pega isso e estabelece um plano estratégico e aí você vai colocar uma grana ali para gerar essa fonte de renda, para aumentar a sua fonte de renda. Entendeu? Porque se você fica muito preso, vamos ser sinceros aí, tá? A plantão generalista, a empregos públicos que vivem aquela coisa de vai trabalhar, não vai trabalhar, a pessoa bate muito em cima, não tem condição. Cara, isso não é vida, isso não é bacana. Isso não é bacana. E mesmo para o especialista, tá? Eu vejo muito médico especialista que ele acaba ficando dependente dessas coisas. E é óbvio que ninguém aqui está sendo iludido o suficiente para não achar que não temos contas. As pessoas têm contas para pagar. Muitos de vocês têm filhos, muitos de vocês têm família para sustentar. Já chegou num patamar de vida que tem alguns luxos, né? Carro caro, casa cara. E aí você precisa equilibrar isso. Se você não vai equilibrar diminuindo, que seja ganhando. Não adianta você querer se tornar um puta médico investidor, não, porque eu vou viver de renda passiva, se você não fez o caminho das pedras. Não tem como. Não tem formulinha mágica, tá? O que a gente conversa aqui é justamente para você não se perder. É para você não se perder. Porque se você passa a... Então, é uma linha reta.
Você passa, não, brilhou ali, eu vou atrás. Ah, não, ali eu vou também. Aí não vai funcionar, porque você não vai construir uma carteira sólida. Você não vai fazer os seus investimentos de forma com que você mantenha ele de consistência. Entendeu? Então, sobre aumentar ganhos, é isso. Eu recomendo muito a vocês essa questão. Procure empreender, seja dentro da medicina ou seja fora da medicina. Porque senão você vai estar fadado à sua hora de trabalho. Entendeu? A sua hora de trabalho. E você ser remunerado única e exclusivamente pela sua hora é péssimo, é muito ruim. Porque você tem um preço na sua testa. Você vira uma commodity, como eu falei no programa passado. Não é bacana ser uma commodity. Acho que foi, não sei se foi o Ciro Gomes, o irmão dele, que estavam falando isso da saúde uma vez numa entrevista e perguntaram dos médicos, sabe? Médico é igual sal. Médico é branquinho, salgado, barato e tem em todo lugar. Falei, tá, bacana, bacana. Bom saber que alguns políticos pensam assim da gente. E não se enganem, muitos pensam assim até pior, tá certo? Então por isso você tem que se diferenciar, você tem que buscar uma forma de aumentar os seus ganhos e a partir do momento que você ganha bem, aí você investe, aí você separa e passa a colocar em investimentos que te gerem renda passiva, beleza? E que tipo, Fabrício, de investimentos são esses, os quais podem me gerar uma renda passiva? Renda passiva basicamente é tudo aquilo que você não tem trabalho, tudo aquilo que você coloca uma grana, que você compra, investe, põe dinheiro e pinga um dinheiro na sua conta. E aí, o que eu recomendo é basear-se no seu perfil de pessoa, ok? Como assim perfil de pessoa? Você é uma pessoa que está caindo de paraquedas, que nunca leu sobre investimentos, está começando a se interessar agora? Ou você é uma pessoa que já investe, já tem um conhecimento elevado, está buscando uma diversificação maior, está buscando ativos que te gerem uma melhor rentabilidade e está disposto a correr certos riscos, entendeu? Definindo isso, você tem um norte. Você tem um norte. E aí, mês a mês, aquele dinheiro que sobrar, você sabe para onde você direciona ele. Não é uma coisa de forma aleatória, não é uma roleta. Vai ter um tiro ao alvo. Você vai pegar e estrategicamente falar, esse mês é esse ativo que eu compro. Mês que vem eu coloco mais nisso. No outro mês eu balanceio com aquilo. Tá? E o que são esses ativos? Geralmente são ativos que estão sob grandes nichos. Ou seja, embaixo de. É aquele exemplo que eu dei dos guarda-chuvas. Imagina que você tem grandes nichos de investimentos, e como se eles fossem grandes guarda-chuvas. Aí você tem renda fixa, renda variável, reservas, tá? E aí você vai subnichando, você vai afunilando esses investimentos. E embaixo de cada um vão existir outras categorias, tá certo? Então, por exemplo, dentro de renda fixa, você tem a oportunidade de investir no Tesouro Nacional, tá? No Tesouro Direto do Brasil. Dentro do Tesouro Direto, você tem tipos de modalidade ali, tá certo? Tesouro IPCA, Tesouro Selic. Da mesma forma, na renda variável, você vai ter, por exemplo, ações, fundos imobiliários, ETFs. E o que é tudo isso, Fabrício? Ações, é como se você estivesse investindo de forma indireta em empresas. Se estivesse tendo uma coparticipação naquela empresa, tá certo? E aí, tudo que a empresa crescer, tudo que a empresa ganhar, você também ganha e cresce proporcionalmente àquilo que você investiu. A mesma coisa se a empresa perde, tá bom? Então, por isso que não dá para você simplesmente ir sem conhecimento, escolher qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Quando eu falo em fundos imobiliários também, é uma modalidade muito interessante, tá? Principalmente porque paga mensalmente. E é uma modalidade dentro de renda variável que não varia tanto, que tende a ser mais estável, que tende a ser mais tranquila. É como se você investisse em imóveis, né? De forma indireta, em fundos que possuem imóveis. Aí tem fundos de shoppings, tem fundos de galpões de logística, fundos de escritório, de prédios. E o racional por trás é justamente esse. Você analisa, vê os fatores que tangem aquele determinado fundo e que possam se encaixar melhor na sua carteira. Então, vou dar uma dica aqui sobre uma das coisas que eu faço. Eu procuro fugir, por exemplo, de fundos que contenham um único imóvel. Por quê? Se tem um único imóvel e é um fundo, e tá ali, vamos supor, um prédio, e aí tem uma empresa que aluga esse prédio, e eu estou ganhando uma renda participativa daquilo. Cara, e se essa empresa falir e deixar de alugar o prédio do dia para noite? Isso já aconteceu, entendeu? E aí os seus ganhos em tese vão lá para baixo. Você fica um tempo sem receber, até aquele prédio ter um novo contrato de aluguel, ter um novo inquilino. Então, sempre que eu procuro fundos que eles são pulverizados. Como assim pulverizados? Que tenham mais de um imóvel e, se possível, em várias regiões. Então eu gosto muito de fundos de shopping. Inclusive foi um dos tipos de fundo que deu uma sofrida aí nesse tempo que a gente está passando, né? E o que acontece?
os fundos que eu invisto, eles possuem shoppings no Brasil todo. Tem shopping aqui na minha cidade, eu moro em Cuiabá. Tá? Então eu vou num shopping que eu sei que eu estou investindo no fundo dele. É louco isso. Aí já pensou, você tá no shopping e fala, caramba, eu invisto aqui, indiretamente. Então eu gastar lá, alguma parte disso volta para o meu bolso, mesmo que de forma mínima. Beleza? Isso é muito bacana, porque você passa a ter essa percepção. E é bom, principalmente para quem mora em cidades grandes, tá? E mesmo que mora em cidades médias, você pode ter essa análise também de tipos de imóveis que eles estão começando a ter uma perspectiva maior. Então, ó, para você ficar ligado, presta atenção nisso. Como o mundo está caminhando cada vez mais para o digital, metaverso, compras online e tudo mais, essas empresas que vendem milhões em compras online, elas precisam do quê? De galpões para estocar produto. Esse produto ele não vai ficar estocado na casa do dono da loja. Você acha sinceramente, que Jeff Bezos, né, o multibilionário da Amazon, tem um quintal dele que ele coloca todos os produtos? Obviamente que não. Esses empresários, eles pulverizam de forma estratégica. Por quê? Frete. Então, compensa mais você ter vários galpões pequenos espalhados que você possa fazer a sua entrega mais rápido do que você ter uma única coisa centralizada, tá certo? Porque se você centraliza, você tem que pagar mais caro. Então, vamos supor, Sudeste, né, que costuma ser maior eixo nessa parte de empresa, de indústria e tudo mais. Então, você faz uma venda para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste. Cara, vai ficar caro você enviar. E às vezes não compensa. Às vezes você vai perder compra, perder comprador, porque você está mal localizado. E aí o que acontece? É aí que entra o raciocínio do investidor. Da mesma forma que o médico fecha um diagnóstico pegando vários fatores, exame clínico, história patológica pregressa, anamnese, exames complementares, com os investimentos é mais ou menos isso. Você tem esse drive, essa perspectiva, você fala, olha só, até que faz sentido. E aí você percebe que o empresário está abrindo galpões centralizados em cada região, em cidades estratégicas, só que como ele não quer gastar um grande capital levantando tudo isso, é muito melhor para ele alugar. E aí entram os fundos que compram ou já possuem esses galpões e cobram aluguel. E você pode ser cotista disso. Olha que maravilha. Você não precisa ir lá construir um galpão do zero, comprar imóveis do zero, fazer as coisas do zero. Você simplesmente investe de forma indireta e isso te gera uma renda passiva no seu bolso. E quando você tem princípios sólidos, como assim princípios sólidos? Os quais você escolhe. Então, quando eu vou comprar uma roupa, a roupa tem que ter alguns pré-requisitos. Ela tem que ser do meu tamanho, ela tem que ser de um estilo que eu gosto, ela tem que ser de um tecido que me faça bem, que seja gostoso de vestir, não uma coisa que coce ou que seja desconfortável. E aí eu compro a roupa, tá? E não é a roupa que vai servir em mim que vai servir no fulano, no beltrano, no ciclano. E é por isso que existem várias roupas diferentes, várias lojas de roupas diferentes. Da mesma forma, investimentos diferentes. Então você elenca algumas coisas e aí na hora que você for investir, você passa naquele filtro, tá? Então, reflita sobre isso. Hoje, você tem um filtro para os investimentos que você faz? Como médico, você tem um filtro? Por exemplo, eu não sei você, mas eu tenho filtro para emprego, para trabalho. Então tem certos trabalhos que eu não aceito. Não importa, vai me pagar muito bem, vou me pagar dobrado. Não aceito. Então, eu não vou aceitar um emprego, um lugar que eu trabalhe, que eu sei que eu não tenha as mínimas condições, que eu esteja completamente sozinho. Tá bom? Mesmo que pague muito bem, porque o ônus daquilo dar errado, de dar alguma merda, e depois eu me ferrar, ou pior ainda, ferrar o paciente, é muito pior. Investimento é a mesma coisa. Tem certos investimentos que você vai olhar, ele vai te prometer, nossa senhora, uma rentabilidade indescritível, é o sonho. Vai parecer que no mês que vem você vai estar na lista da Forbes. Cuidado, cuidado. Provavelmente é um golpe, provavelmente é um engodo, justamente para te fisgar pela ganância, tá? E aí é um ponto que qualquer médico que queira viver de renda hoje em dia tem que tomar muito cuidado. A ganância é um veneno para o investidor. Você sim tem que ser ambicioso, tá? E aqui eu gosto de diferir esses dois conceitos, de ser ganancioso e ambicioso. O ganancioso é meio que a qualquer custo. Ele fica cego. Ele vai... É como aqueles médicos que tendem a ser extremistas com algumas coisas. Ah, não, porque essa doença é assim, ponto. E aí ele não vê os estudos novos, ele não se atualiza, ele não vê o que o colega está fazendo, ele não vê a nova diretriz, porque ele aprendeu daquele jeito, é aquilo e pronto. E aí quem sofre depois é o paciente, né? E ele próprio com as ações dele. Então, isso é ser ganancioso.
Em contrapartida, quando eu sou ambicioso, quando eu tenho o drive de crescer, quando eu tenho uma perspectiva, eu analiso as coisas conforme elas andam. Eu vejo a música conforme ela toca, tá? Isso é ambição. Ambição quer dizer que eu quero crescer, mas eu não quero crescer às custas de qualquer coisa. Eu não quero crescer de forma indiscriminada e desembasada, né? Sem algo que sustente isso de forma sólida. Porque um crescimento insustentável chega uma hora que a estrutura rui e cai. Quantos prédios você já não viu aí, em noticiários e tudo mais, que tem problema de estrutura, teve que evacuar, caiu, deu problema, deu acidente, justamente por isso, porque foi erguido às custas de ganância, tá? Uma coisa é ambição, igual eu falei, você ergue um puta prédio, mas aquele puta prédio teve investimento, teve estudo, teve estrutura, e por isso ele se manteve intacto, entendeu? Então é mais ou menos isso. Isso é investir de forma inteligente, beleza, pessoal? E aí, tendo isso em mente, você tem que ter algumas coisas que vão guiar esses princípios, tá? E também estar ciente de que vão ter riscos. Vão ter riscos. Eu não posso fantasiar isso para vocês, esconder isso de vocês. Não, vão existir riscos, tá? E é por isso que você vai seguir princípio de diversificação, vai seguir princípio de investir no país e fora. E aí eu entro num risco chamado risco Brasil. Todo país no qual você investe, você possui o risco inerente àquele país. É a mesma coisa, se eu trabalho em um hospital e o hospital faliu, e eu sou um funcionário do hospital, provavelmente eu não vou ser pago, ou vou demorar para ser pago, tá bom? Então, quando você aceita um emprego, quando você aceita dar um plantão num lugar perigoso, você está inerente ao risco, sujeito ao risco daquele lugar, daquele emprego, daquela escolha. Então, todos os investimentos que tangem ao país, ao Brasil especificamente, que eu creio que seja o lugar no qual você mora, mesmo que você seja um médico que trabalha no exterior, você vai estar exposto ao risco desse país também. Você tem que analisar as coisas, né? E aí são movimentos geopolíticos, chances de intervenção do Estado, tudo isso para que você possa mitigar e fazer escolhas, por exemplo, na hora de escolher uma ação. Quais empresas, quais setores são mais resilientes, são mais antifrágeis, têm maior probabilidade de durar? Quais empresas, quais fundos já duram bastante tempo? Porque uma coisa é você investir numa empresa nova, que está aí há 1 ano no mercado, 2 anos no mercado. Outra coisa é você pegar uma empresa antiga, consolidada, que apresenta lucros consistentes, crescimento consistente. Sabe? Então, isso te fornece uma segurança maior. E não quer dizer que você tenha que ter só determinado de tipo de empresa na sua carteira. Não. Você varia, você equilibra. Você escolhe um pouco de um pouco da outra. E são essas escolhas misturadas, embasadas, que vão te gerar uma boa rentabilidade, beleza? Que vão te garantir uma renda passiva o suficiente para que você possa ficar tranquilinho, beleza? Aí outra coisa que eu falo, invista no exterior, procure investir uma pontinha no exterior, pegue um pouco do seu dinheiro, busca investir nos Estados Unidos, que é aí hoje o maior mercado acionista, né? Até me fugiu a palavra, do mundo. Então, a maior parte das empresas que são globais, elas estão na bolsa americana. Então, se você pega Apple, você pega a Amazon, se você pega a Microsoft, grandes empresas de tecnologia, elas estão na bolsa americana. Tanto que algumas dessas empresas, sozinha, tá? Se você pega uma Apple da vida, se não me engano, ela vale mais do que todas as empresas juntas da bolsa brasileira. Então, olha o que você perderia, olha o que você está perdendo se você não investe no exterior, se você não investe em empresas globais, entendeu? Então, o médico ele pode ter essa gana de buscar uma diversificação além, ok? E assim você vai estar mitigando o risco do Brasil, o risco do seu país. Então, pô, se eu acho que o Brasil tem muita movimentação política, alguma insegurança, a moeda oscila demais, é simples. Compra dólar, compra outras moedas, invista em outros países. Não precisa variar muito também a carteira, porque não adianta nada você ainda não ter um patrimônio grande o suficiente e querer picar ele demais. É como se você tivesse um bolinho, né, um muffin, e aí você corta ele em 20 pedaços. Não faz sentido, tá? Você só vai fatiar o bolo, fatiar a pizza, de acordo com o tamanho. Então, isso aqui quando eu falo, gente,
há de se analisar o momento que você se encontra. Se você está no início, é óbvio que você não vai pegar, colocar um monte de grana no exterior. Nem faz sentido, nem faz sentido. Primeiro você constrói a sua reservinha de emergência, coloca ali numa renda fixa aqui no país mesmo, compra alguns ativos de renda variável, e aí você parte para o próximo passo, tá bom? Mas é isso que eu falo. Para o médico que quer viver de renda, ele tem que ter isso daí muito claro no caminho dele. Ele tem que ter isso muito óbvio. Porque se ele tem isso de forma nebulosa, de forma com que ele não consiga ter um norte, um horizonte ao qual seguir, ele vai acabar fazendo merda, vai acabar fazendo escolha errada. É a mesma coisa que você querer tratar uma doença sem ter estudado ela, sem ter o conhecimento dela. Mesma coisa que você querer prescrever um medicamento, sendo que você nem sabe para que aquele medicamento serve. Tá certo? Então, tenha esse drive, mas que ele seja sustentável. Um outro risco que você tem que ficar bastante atento chama-se risco fiduciário. Ele é meio parecido com o risco Brasil, mas ele engloba qualquer país, qualquer moeda. Engloba dólar, euro, real, peso, qualquer moeda. Por quê? O que é o risco fiduciário? É basicamente aquele risco que você tem quando você está exposto em determinada moeda de determinado país e dele emitir um monte, né? Ele cuspir dólar, cuspir real, igual aconteceu aí, né, nos últimos anos. E aí perde a valorização, perde o poder de compra. E aí você se pergunta, mas Fabrício, o mundo todo gasta em moeda fiduciária, não faz sentido, como que eu vou fazer isso? É simples, meu querido médico, minha querida médica. Você vai ter uma reserva de valor. Como assim reserva de valor? São ativos que, em tese, não estão sob o poder dos países, dos estados. Ouro, tá certo? Metais preciosos, de forma geral. Criptoativos, Bitcoin, principalmente, e outros criptoativos. Por quê? Apesar, tá? Toma muito cuidado com isso. Das vezes haver uma oscilação, eles tendem a ser uma força maior em momentos de crise. Então, se eu não posso emitir mais ouro, se eu não posso emitir mais Bitcoin, porque eles são limitados, eu, de certa forma, me protejo. Eu me protejo, entendeu? Então, por isso que é prudente uma parte do seu patrimônio, uma parte do seu dinheiro estar nessas coisas. Tanto que os riquíssimos, tá? Aí já estou entrando nos multimilionários e nos bilionários. Eles variam de um jeito até bizarro às vezes. Eles compram artes, tá? Eles compram quadros, estátuas, coisas que valem milhões, milhões e milhões. É uma certa forma não só de colecionar, mas também de ter uma reservinha ali, porque são coisas que vão valer independente do tempo que passe, tá? E assim, é óbvio que numa situação de extrema crise, aí já é mais cunho de sobrevivência. Aí não vale dinheiro, não vale ouro, não vale nada. Mas aqui eu tô falando de crise financeira, tá? Crise financeira, é bom você estar exposto em reservas de valor, ter reservas de valor. Cripto e ouro são boas pedidas, tá bom? Outra coisa, para quem quer viver de renda, a partir do momento que você atingiu, vamos supor que para você viver de renda, você precisa aí de 15 mil reais. Ah, Fabrício, eu consigo manter 15 mil reais. E aí, chegou o momento, você está gerando, de forma indireta, de forma passiva, 15 mil reais. Cerca de 15 mil reais todo mês cai na sua conta. Isso quer dizer que você tem que parar de trabalhar, que você tem que largar a mão de investir, que você só vai jogar as mãos pro alto e viver daqueles 15 mil? É óbvio que não, porque aí você vai estar sendo burro. Aí você vai estar sendo burro. Mas se bem que suspeito eu que ninguém que seja burro vai chegar ao ponto de ter 15 mil de renda passiva trabalhado, tá? Trabalhado. Então, quando você chega nesse ponto, você não pode viver no limite. Porque se você vive no limite, você vai diminuindo o bolo. É como se você tivesse uma coisa, ela fosse limitada, e você vai sempre tirando, sempre tirando, sempre tirando. Ah, Fabrício, mas é rendimento, tá rendendo. É, tá rendendo. Mas aí, se você prestou atenção no que eu falei agorinha, eu falei de duas coisas. Falei de risco país e risco fiduciário, tá? E se tá rendendo, quer dizer que tá atrelado a algum tipo de investimento. Empresas, fundos, tesouros, ok? E você também está, de certa forma, exposto a esses investimentos. E ok, eles podem estar performando muito bem, mas quem garante que eles vão performar eternamente bem? Quem garante que não vão haver períodos de crise? E se isso acontece, você tropeça, você quebra suas pernas.
né? Porque aí você não vai ter mais aquilo que pingava, aquilo que você tinha anteriormente, entendeu? E é por isso que eu gosto muito de diferenciar dois grandes conceitos. Conceito de independência financeira e conceito de tranquilidade financeira. O conceito de independência financeira, em última instância, ele é de certa forma uma ilusão. Por quê? Explico. Conforme você ganha dinheiro, você aumenta o padrão de vida, você muda seus hábitos e o ser humano, em última instância, ele está sempre fadado à mudança. Tá? Mesmo que você seja um idoso, é provável que você mude bastante nesses anos da sua vida que te restam, tá certo? E aí quando você atrela isso, uma vida engessada ao dinheiro, não dá para ter essa independência toda que vendem por aí. Então um conceito que é muito melhor é o conceito de tranquilidade. Como assim de tranquilidade? Tranquilidade financeira é você trabalhar, tá? De início você vai trabalhar mais, você vai empreender mais, você vai investir mais. Por quê? Porque você quer acelerar o seu crescimento, você quer que o tempo faça a mágica dele e você vai fazendo a sua mágica com o seu trabalho, beleza? E aí você vai chegar no ponto que você vai estar ganhando tanto quanto o seu trabalho ou até mais, mas a grande sacada é, você não precisa deixar de trabalhar. Você diminui o ritmo, você muda, tipo, eu não quero mais isso, eu vou passar para outra pessoa, tal, mas você continua uma pessoa ativa. Você continua uma pessoa produtiva, gerando dinheiro de alguma forma e crescendo o seu bolo. Mas aí você não se preocupa mais, porque não vai ser aquela coisa, tenho que pagar os boletos, tenho que sustentar, tenho que isso, tenho que aquilo. Não, vai ser proveitoso, vai ser tranquilo, vai ser leve, tá? Então esse conceito de tranquilidade financeira ele é muito bom, porque você consegue viver de renda sendo uma pessoa ativa. Mesmo que você pague suas contas com o que vem dos seus investimentos, você não vai precisar, porque às vezes o que você gera de forma ativa mesmo já paga, já arca com tudo isso. Entendeu? Então, esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo da saúde financeira. Beleza? Então, espero que essas dicas, essa conversa tenha sido valiosa para você. Espero que você tenha um caminho claro, tá? Em busca de viver de renda passiva, tá? Que seja o mais breve possível, porque quanto mais trabalho você colocar, mais conhecimento você colocar, mais perto você chega lá, tá certo? Então, no mais é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.